Pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8, certo? Nesta aula nós vamos estudar, como eu já tinha avisado, a ditadura civil-militar no Brasil entre 1964 e 1985. Portanto, será a aula 2, relacionada ao capítulo 8. Bom, eu queria fazer uma recapitulação. Quando nós vamos dividir esse capítulo 8 em algumas videoaulas, eu vou procurar sempre fazer, né, uma recapitulação do que a gente viu na aula anterior, o que a gente estudou anteriormente no capítulo, para a gente poder pegar o fio da meada, né? Continuarmos as nossas discussões. Então, a aula passada se chamou Autoritarismos na América Latina e nós também introduzimos a unidade 4, certo? Então, foi uma aula que ficou bem mais longa do que esta, por exemplo, vai ficar, porque nós tivemos essas duas preocupações, esses dois objetivos. Além de introduzir o capítulo, né, começar a fazer as discussões do conteúdo específico dos autoritarismos na América Latina, nós também fizemos uma discussão geral em torno do conceito de equidade, já que é a abertura da unidade que vai tratar também desse tema. Então, as ditaduras na América Latina foi o capítulo 8 e nós tivemos a preocupação de definir também o que era autoritarismos, já que é uma preocupação sempre nossa trabalhar os conceitos. E aí nós usamos mais uma vez o dicionário de política organizado pelo Norberto Bobbio para entendermos melhor o que é exatamente esse conceito, essa palavra autoritário, né? No caso autoritarismos, já que nós estamos estudando um momento na história da América Latina, especialmente no Brasil, em que as democracias, né, o regime democrático foi substituído pelo regime autoritário. Okay? Só que nós vimos que esse regime autoritário estava relacionado ao contexto da Guerra Fria. E essa Guerra Fria é justamente estudado no capítulo 6 por nós, né? Aquele momento de disputas entre Estados Unidos e União Soviética, né? Entre capitalismo e comunismo, e teve grande influência na implantação dessas ditaduras civis militares aqui no continente. Então eu mostrei o mapa a vocês, novamente, da América Latina, nós fomos discutir, né, de que forma os Estados Unidos tinham influência aqui no continente, portanto, tudo que aconteceu é, nesse período aqui, nosso continente teve influência dos Estados Unidos. Nós vimos, né, essas ditaduras civis militares, caracterizamos, né, essas características gerais, digamos assim, do que aconteceu aqui nesses regimes autoritários e vimos como a crise econômica, que começou no plano internacional, mas depois chegou aqui nesses países, acabou provocando o fim dessas ditaduras e a volta da democracia. Mostrei no final da aula também os links, né, para aprofundamento e expliquei a atividade, certo? Foi esse o nosso objetivo com a nossa primeira aula. E a partir de agora a gente vai dar continuidade com a aula 2, onde nós vamos destacar justamente a ditadura civil-militar aqui no Brasil, ok? Vamos em frente. Bem, seguindo então, no capítulo 8, as ditaduras na América Latina, nós vamos destacar hoje a ditadura civil-militar brasileira, como eu já disse, entre 1964 e 1985. E o nosso objetivo com esse encontro é conhecer as características da ditadura civil-militar no Brasil. Então, observem que, dentre esses objetivos para o estudo do capítulo 8, na aula passada, a nossa preocupação foi analisar as principais características dos regimes ditatoriais na América Latina como um todo, né? E hoje nós vamos focar na ditadura civil-militar brasileira, certo? Eu tenho essa preocupação sempre da gente se localizar no tempo, né? Então eu procuro sempre fazer essa linha do tempo para a gente ir pontuando os momentos, né? Os contextos em que a gente está estudando. Então essa ditadura civil-militar no Brasil, que vai de 1964 a 1985, eu destaquei, observem que há um destaque, né? Entre essas duas datas. Porque a maioria dos historiadores conclui que a ditadura acabou em 1985 devido à eleição de Tancredo Neves. Nós tivemos 5 presidentes militares entre 1964 e 1985, certo, pessoal? Nós começamos com o Marechal Castelo Branco, nós tivemos o Costa e Silva, o Emílio Garrastazu Médici,
o Ernesto Geisel e o João Figueiredo. Então foram 5 presidentes militares. Quando nós tivemos a eleição do primeiro presidente, que não era mais um militar, era o Tancredo Neves, nós tivemos então o fim da chamada ditadura militar ou ditadura civil-militar. No entanto, nós temos outras 2 datas importantes, que é 1988 e 1989. 1988 é a implantação da nova Constituição Brasileira. Eu destaquei bastante isso na aula passada, quando a gente estava apresentando, introduzindo o conceito da unidade, que é o conceito justamente de equidade. Nós falamos que o princípio da equidade passou a ter uma existência legal aqui no Brasil a partir da Constituição de 1988, que é a chamada Constituição Cidadã. Então, a promulgação da nova Constituição Brasileira, em 1988, é um marco importante também do fim da ditadura, porque nós temos o fim do autoritarismo do ponto de vista das leis, né? Porque durante a ditadura militar, os militares criaram uma série de decretos, né, que nós chamamos de atos institucionais, que passavam a dar legitimidade. É como se eles passassem a ter uma autoridade legal para implantar esse autoritarismo, as perseguições, né, que cometiam, a violência, né, contra a democracia, contra os direitos das pessoas. E 1989 é uma data importante também porque foi a primeira vez que nós tivemos eleições diretas para presidente da República depois da ditadura militar. Então, por mais que a ditadura tenha acabado, na visão da maioria dos historiadores, em 1985, por conta da eleição do presidente Tancredo Neves, que acabou não assumindo, né? Nós ainda vamos estudar isso no capítulo 8. Mas ele foi eleito depois de 5 presidentes militares. Agora, a data de 89 também é simbólica, né? Porque essa eleição de 85, que elegeu Tancredo Neves, não foi uma eleição direta. O que é que significa isso, pessoal? Não foram as pessoas que elegeram diretamente, os cidadãos, né, o conjunto da população brasileira, que elegeu diretamente Tancredo Neves. Ele foi eleito pelo chamado Colégio Eleitoral, que era o conjunto de deputados e senadores, segundo o que foi aprovado na época. Essa eleição não era feita pelos eleitores diretamente. Os eleitores elegiam deputados e senadores, mas esses deputados e senadores foram responsáveis pela eleição do presidente, não as pessoas diretamente. Nós só tivemos as pessoas votando diretamente para presidente em 1989, no caso com a eleição do Fernando Collor de Mello. Então essa é uma data importante também que marcou o fim da ditadura. Então nós temos pelo menos 3 datas importantes, né? 85, quando temos a eleição de Tancredo Neves, que não era mais um militar. Nós temos 88, que é a promulgação da nova Constituição Brasileira, que substituiu a Constituição da época da ditadura. E o ano de 1989, que foi a eleição direta, né, onde a própria população votou diretamente para presidente. O ano de 1964 é marcado pela derrubada do governo João Goulart. Então nós vamos dizer que a ditadura civil-militar começou naquele momento porque houve a interrupção do governo João Goulart e a implantação do governo dos militares, certo? Agora, para alguns, a ditadura se tornou realmente assim um regime autoritário, nós podemos realmente falar em ditadura a partir de 1968, por isso que eu coloquei essa data aí. E o que é que acontece, Osmar, é tão importante nesse momento, em 1968? É a implantação do AI-5, o Ato Institucional número 5. Eu falei agora há pouco para vocês que durante o governo dos militares eles criaram leis, né, decretos que tinham valor de lei e que dava a eles o direito, entre aspas, de perseguir as pessoas, de censurar a imprensa, de fechar o Congresso. E dentro dessas leis, a mais importante, a que mais mudou realmente a situação social, foi o Ato Institucional número 5. E aí ele foi implantado, né, em dezembro de 1968, por isso que essa data é tão importante para alguns historiadores, inclusive para esse aqui, ó, vou até mostrar o livro dele que está bem pertinho de mim, é o Marco Antônio Villa, não sei se vai dar para vocês visualizarem bem, esse livro aqui, Ditadura à Brasileira, 1964 a 1985, a democracia golpeada à esquerda e à direita, né? Esse livro, Ditadura Brasileira, é nele que ele defende essa ideia, né, entre outras coisas, mas ele defende essa ideia de que a ditadura no Brasil
ele começa a existir mesmo a partir do ato institucional número 5, em 1968. O livro de vocês, ele divide a ditadura aqui no Brasil em fases. Ele vai dizer que nós tivemos 3 fases. Então vamos prestar muita atenção nisso, viu? Nós temos os primeiros tempos, o aumento da repressão e depois a crise do regime. E esse aumento da repressão é justamente a partir do ato institucional número 5, ou seja, a partir de 1968. Então o objetivo aqui nessa aula vai ser nós caracterizarmos esse regime civil-militar aqui no Brasil a partir dessas fases, a partir da ideia de que existiu um primeiro momento, depois o aumento da repressão e o momento em que nós temos a crise do regime e a volta da democracia. Sendo que a volta da democracia vai ser o objetivo de outra aula, né, onde nós vamos discutir um pouco mais só sobre esse assunto, ok? Bom, o que é que acontece nesses chamados primeiros tempos? Primeiro, o livro diz que esse momento vai de 1964 a 1968. Lembrando que a ditadura civil-militar vai de 1964 a 1985. Esses primeiros tempos, ou seja, essa primeira fase, vai de 1964 a 1968. Portanto, vai da derrubada do presidente João Goulart até o AI-5, o Ato Institucional número 5. Josimar, eu gostaria de entender melhor o que foi esse Ato Institucional número 5 que tanto se fala. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, certo? Então, a primeira coisa que aconteceu, assim, importante nesses primeiros tempos do regime civil-militar foi a criação do bipartidarismo. Ora, vocês são jovens ainda, mas vocês devem acompanhar, devem saber que nós temos dezenas de partidos políticos no Brasil, ali entre 20 e entre 30, melhor dizendo, e 40 partidos políticos. Alguns são bem mais conhecidos, né, porque já estiveram até no governo federal, governaram o país, outros não são muito conhecidos, mas nós temos muitos partidos políticos. Na época da ditadura, só foram permitidos 2 partidos políticos, a Arena e o MDB. Um deles dava apoio ao regime civil-militar, que era a Arena, e o outro fazia oposição, portanto era contra o regime militar, que era o MDB, certo? Outra característica, nós tivemos o fim das eleições diretas para presidente. Lembram que eu falei para vocês que até 85, a eleição que elegeu Tancredo Neves, que não era mais um militar, mas mesmo assim ele foi eleito seguindo essa regra. Não era a população que votava diretamente para presidente, viu? Hoje nós sabemos que nós votamos, né, diretamente para o presidente, só que na época da ditadura isso não acontecia. Quem elegia o presidente era o parlamento, ou seja, um conjunto dos deputados e senadores. Também aconteceu a criação de uma rede de informação para garantir a repressão e a censura, como o Serviço Nacional de Inteligência, ou seja, um órgão que servia para espionar, na prática era isso, né, e para controlar as oposições políticas, chegando ao caso de, em alguns, né, exemplos, essas pessoas serem perseguidas, serem expulsas do país, alguns foram presos, torturados, etc. e tal. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre essa repressão em outro momento, ok? Foi criada também a Lei de Segurança Nacional. Se usou, né, dessa justificativa, porque havia um certo perigo no Brasil, que eu vou dizer daqui a pouco o que era, então era necessário que houvesse esse regime de exceção, era necessário que os militares permanecessem no poder, né, para poder combater essa ameaça que pairava sobre o Brasil. É importante dizer, o livro de vocês não destaca muito isso, mas eu faço questão de chamar atenção para esse detalhe. Não havia também, pessoal, dentro dos militares, essa ideia assim, todos não pensavam do mesmo jeito. Viu? Então, em relação a permanecer muito tempo no poder, alguns militares eram a favor e outros contra. Alguns defendiam que era necessário apenas derrubar o governo de João Goulart, que eles diziam que era uma ameaça, né, de implantação do comunismo no Brasil. Isso a gente já explicou lá no final do capítulo 5. Mas outros achavam que essa ameaça continuava existindo mesmo sem o João Goulart no poder. Então era necessário que eles fossem continuando
no governo brasileiro, viu? Esse grupo era chamado de grupo da linha dura, que eram aqueles que queriam implantar realmente uma ditadura que de fato perseguisse os opositores, que eram considerados uma ameaça à democracia no Brasil. E havia o grupo dos moderados, que eram justamente aqueles que entendiam que não havia essa necessidade dos militares passarem tanto tempo no poder. Ora, como vocês sabem que os militares ficaram 21 anos, né, porque eu já falei várias vezes que a ditadura vai de 1964 a 1985, então o que prevaleceu depois foi a opinião do grupo que nós chamamos de linha dura, ok? Ora, segurança nacional, então o Brasil estava ameaçado? Sim, o Brasil estava ameaçado, segundo a justificativa que eles usaram, é, pelo comunismo. A ideia de que havia o perigo de uma ameaça comunista aqui no Brasil, da implantação do comunismo. Eu acho muito interessante uma charge que tem logo na abertura dessa discussão sobre a ditadura militar no Brasil. Eu peço até para vocês darem uma olhada depois lá no livro, viu? Que o personagem diz assim: raciocinem comigo, o país estava abalado pela ameaça do comunismo. Não estava? Pois então chegou a revolução e acabou-se a tirania. Hoje, estamos a caminho de uma democracia. O mal é que vocês não raciocinam comigo. Essa charge do Aloysio, né, que foi publicada em 1979, é bem interessante, porque dá uma certa ideia. Primeiro usa a palavra revolução, que eu quero que vocês entendam. Que os militares jamais usariam o termo golpe, né? Então, assim, a maioria dos historiadores, quando falam sobre a derrubada do governo João Goulart em 64, dizem que aconteceu um golpe. Inclusive, lá na videoaula, eu trouxe a opinião de alguns historiadores, né? Dizendo que um deles, o Boris Fausto, disse que se houve a interrupção, né? Se havia um governo que tinha sido eleito e esse governo foi tirado do poder, então houve um golpe. Mas os militares chamam de revolução. Eles dizem que havia uma ameaça, né, de implantação do comunismo, então eles precisavam fazer uma revolução para mudar aquele contexto. E aí eles usam essa palavra. E aí nós temos no final, quando o personagem fica com raiva, né? Porque ele quer que as pessoas pensem exatamente como ele pensa, né? Que houve uma revolução, que houve uma ameaça, portanto, houve a necessidade de acontecer a interrupção do governo e a implantação do regime, o que é uma característica do autoritarismo, né? O autoritarismo se caracteriza também por querer impor às pessoas uma forma de pensar. E nós temos que aceitar que na história isso não é possível. Algumas pessoas vão dizer que foi um golpe, outras pessoas vão dizer que não foi, outras vão dizer que foi um golpe, mas havia necessidade de se dar aquele golpe, né? Havia necessidade que os militares tomassem o poder. Veja bem que esse assunto ele é muito importante hoje, porque se fala, algumas pessoas defendem até que os militares devam implantar uma nova ditadura. Então nós temos que procurar entender por que, é que essas pessoas pensam assim, o que é que elas defendem, né? Agora, é fundamental que a gente estude a história para entender de fato o que aconteceu, né? Porque se nós estudamos, nós aprendemos sobre o que aconteceu e nós temos uma opinião a favor ou contra, isso é uma coisa, certo? E nós, por mais que as opiniões sejam diferentes, às vezes, do que as nossas, mas nós temos que tentar compreender, né, a forma de pensar das outras pessoas. Agora, o que eu acho que é muito ruim é as pessoas darem opiniões sobre o que elas não entendem. E o que nós estamos vendo muito hoje no Brasil é isso. É as pessoas defenderem coisas das quais elas não entendem. Então, por isso que é importante estudar, e especialmente esse capítulo sobre a ditadura militar no Brasil. Então, como houve, pessoal, essa interrupção do governo, né, que tinha sido eleito e tudo, e os militares já estavam permanecendo um certo tempo no poder, começou a haver uma oposição, evidentemente, né? Porque muita coisa começou a ser censurada, os artistas, né, os movimentos sociais, movimentos sindicais, começaram a reclamar, né, de que havia necessidade de eleições diretas para presidente. Então, houve um envolvimento principalmente da classe artística, né, com filmes, né, com música, com peças de teatro, que se colocavam contra, né, o regime militar. E aí eu citei aqui no finalzinho, pessoal, a questão da censura. Né? A censura é justamente quando você proíbe a liberdade de expressão das pessoas, quando as pessoas não podem, seja através da arte, né, seja através apenas de uma opinião que você escreve, que você fala, você dizer o que você pensa.
Então, quando há a proibição de você dizer o que você pensa da realidade, né, do governo, então é a implantação de uma censura. Né? Aí nós temos uma censura. E eu vou dar aqui um exemplo a vocês, que eu até coloco no vídeo. Aqui eu coloquei a imagem do disco da banda Capital Inicial, porque é um exemplo de algo que eu tenho mesmo. Né? Aqui eu acho que não vai dar, eu tenho o disco, né, em vinil, foi comprado mais um pouco tempo depois dessa época que ele foi lançado. E aqui no disco tem até uma tarjazinha, tem um adesivozinho dizendo que tem uma música que foi censurada, que foi proibida. Como o meu disco ele tá com plástico adesivo, eu acredito que vocês não vão conseguir ver, mas de toda forma eu coloquei uma foto, né? Estou mostrando o disco só para vocês verem aqui ele, mas tem uma foto aí que eu acho que dá para visualizar melhor. Tem uma etiqueta que diz assim, essa etiqueta já vinha no disco, pessoal, já estava pregado no disco. Proibida a radiodifusão e a execução pública da faixa Veraneio Vascaína, venda proibida a menores de 18 anos. Então, esse disco aqui que eu tenho é um exemplo de um objeto, certo? Nesse caso da cultura imaterial, né, já que é uma música, mas aí você compra a música através do disco, né, que é um objeto. Então, essa música foi censurada, ou seja, no caso do jeito que estava escrito aí, não sei se vocês compreenderam bem, mas estava proibido não só a venda, né, aos menores de 18 anos, mas era proibido que se colocasse essa música num local público para as outras pessoas, né, escutarem. Então, às vezes a gente ouve falar em censura, mas é uma palavra meio solta que quando você não sente na pele, quando você realmente não foi censurado em algo, você não compreende direito. Mas censura é isso, é quando algo é a livre manifestação, né? Quando aquilo que você pensa, por exemplo, no caso aqui nós temos um compositor, né? Que compôs uma música que fazia uma crítica a algo que o governo entendeu que não era bom para ele, e aí proíbe a execução da música. Viu? Então, nesse caso, nós temos um exemplo de censura na época da ditadura militar. Então, devido a esses protestos que as pessoas começaram a fazer, o governo se sentiu ameaçado, ou pelo menos usou como desculpa, né? E a ideia de que esses protestos vinham da intenção de se implantar uma ditadura comunista no Brasil. Eram grupos comunistas que estavam aí, vamos dizer, dentro desses movimentos populares, dentro dessa classe artística, e que, na verdade, tinha como intenção implantar o comunismo no Brasil. Então, isso foi usado como justificativa para a criação e para a implantação desse AI-5, que é o Ato Institucional número 5. Aí eu coloquei um pequeno texto aí para vocês entenderem o que é esse ato institucional. Foram decretos de força constitucional elaborados pelos governos militares durante o período da ditadura militar. Ao todo, foram emitidos 17 atos nos 5 primeiros anos desse regime, e eles cumpriram a função de garantir a legitimidade do ponto de vista jurídico e a institucionalização de uma ditadura militar. Neste texto, veremos um resumo dos 5 primeiros atos institucionais. Qual o texto? Eu vou colocar lá na descrição do vídeo, viu? Se vocês quiserem ver todos os atos institucionais, mas no caso o que interessa mais a gente aqui é o ato institucional número 5, que foi aquele que mais mudou as relações, como eu disse, entre a sociedade e o governo, já que ele eliminou grande parte das características do que nós podemos dizer que é uma democracia. Certo? Então, a partir do AI-5, nós temos o começo daquilo que os historiadores chamam de anos de chumbo, que, aliás, é dessa forma que o livro de vocês trata também, que vai dos anos de 1969 a 1978. Então, nesse caso aí, nós temos os anos de chumbo, são a segunda fase, que é o aumento da repressão. Nós temos os primeiros anos, né, que foram esses que eu expliquei, e aí nós temos também os anos de chumbo a partir do AI-5. Então, com o AI-5, o presidente podia. Prestem atenção para vocês terem uma ideia do que é que os militares podiam fazer a partir da instituição do AI-5. Eles podiam fechar o Congresso, eleito pelo povo, né? O Congresso que foi eleito pelo povo, o conjunto dos deputados federais e senadores, podia ser fechado, ou seja, a interrupção do mandato deles, portanto, da vontade do povo, né? Já que foi o povo que elegeu. Eles podiam intervir em estados e municípios, trocando, por exemplo, governadores e prefeitos. Entenderam? Onde aparece aí intervir em estados e municípios é, por exemplo, trocar um prefeito ou um governador que tivesse sido eleito. Suspender os direitos políticos das pessoas, por exemplo, alguém podia deixar de poder votar, né? Ou seja, alguém podia ser impedido de votar.
certo? Isso é um exemplo de suspensão de direitos políticos. Decretar censura prévia, certo? Censura prévia, aqui um exemplo, vocês viram? Tipo assim, tem uma música aqui nesse disco que essa música faz uma crítica a gente, etc e tal, vamos proibir, certo? Como aconteceu em tantos e tantos casos. Então, a censura prévia é eu escrevo uma peça de teatro, então eu tenho que mandar a peça lá para o órgão responsável pela censura, eles vão ler o texto da peça, e se eles entenderem que a peça ofende ao governo de alguma forma, ela vai ser censurada, ou seja, ela não pode nem começar a ser montada e apresentada. Ela já foi previamente censurada. As letras das músicas, os roteiros dos filmes, os roteiros das novelas, tem exemplo inclusive de novela que foi gravada para passar na televisão e a censura proibiu e a novela já estava toda gravada aqui, porque na época não é como hoje não, que a novela vai sendo gravada aos poucos, não. Aí conforme vai passando na televisão. A novela era toda gravada antes. Então teve um caso de uma novela, por exemplo, que foi toda ela proibida. Então tudo que foi gravado foi perdido. Aconteceu isso com filmes também, entre outras obras. E proibição do habeas corpus, né, que é o direito que a pessoa tem de, se for preso, por exemplo, por conta de uma justificativa política, né, a pessoa estava sendo perseguida por causa de sua posição política, ela for presa, ela tem direito de pedir o habeas corpus, né, para responder o processo em liberdade. Isso também com o AI-5 foi proibido. Então veja bem que o AI-5, de fato, a instituição desse AI-5, ele muda completamente as relações entre o governo e a sociedade, implantando de fato uma ditadura. Eu vou até pegar o livro de novo, né, do professor Marco Antônio Villa. É claro que ele é um entre tantos historiadores que discutem esse assunto, mas ele defende essa tese nesse livro aqui, viu? Por isso que eu estou citando especificamente esse livro, porque ele discute a ideia de que a ditadura no Brasil começa mesmo a partir do AI-5 por conta disso tudo que eu mostrei a vocês. Então as consequências do AI-5 é o quê, pessoal? Aumento do autoritarismo, né? Aumenta o autoritarismo e aumenta a oposição. Só que essa oposição agora vai ser uma oposição armada. Já que a censura foi instituída, né, e as pessoas não podem mais se manifestar através da arte, por exemplo, elas vão pegar em armas, alguns grupos vão pegar em armas para lutar contra a ditadura. E aí o que é que os militares vão fazer? Eles vão usar também essa luta armada contra o governo para reprimir mais ainda a oposição. E aí vai haver esse problema sério de violência no Brasil durante a ditadura, porque ambos os lados, né, tanto a oposição armada como o governo militar, vão cometer excessos, né, sem dúvida alguma, e um vai sendo usado como justificativa para a existência do outro. Vocês têm também uma página no livro, na seção Para Saber Mais, onde tem os atos institucionais, que trata dessa questão do AI-5. Então, deixo como sugestão para vocês lerem também, ok? Por que ditadura civil-militar? Eu sei que eu já falei sobre isso no vídeo anterior, rapidamente. É chamada ditadura civil-militar porque há a presença de civis também, não só de militares no governo, viu? Mas tem um texto muito massa, cara, do Daniel Arão Reis, As Conexões Civis da Ditadura Militar, que eu vou deixar o link também lá na descrição, que ele diz assim: não é à toa que cada vez mais gente fala de uma ditadura civil-militar brasileira, não apenas de uma ditadura militar. A noção de uma ditadura militar foi criada logo após o golpe pelas esquerdas derrotadas. Era um recurso político legítimo na época, porque a gente queria isolar a ditadura. Fingíamos ignorar os apoios que ela tinha no mundo civil e a ela designávamos de militar. Então ele explica aqui, o Daniel Arão, que por mais que naquele momento as oposições entendessem que o governo não era só dos militares, eles deram esse nome de militares que era meio para separar a sociedade, né? De um lado os militares, de um lado, do outro lado, né, os civis, ou seja, o restante da população. Mas ele admite, né, que isso é um erro, já que a ditadura militar ela não ia se sustentar apenas entre os militares. Josemar, e qual é a importância disso para nós hoje? A importância, pessoal, é que a gente tem que procurar entender que as pessoas dentro de uma sociedade, elas não vão pensar da mesma forma. E a ditadura militar no Brasil, ela não existiu, ela não aconteceu apenas porque os militares quiseram
tomar o poder. Houve um apoio, houve uma participação de setores da sociedade, de pessoas que não eram militares e que acreditavam que era importante naquele momento que os militares tomassem o poder, assim como tem pessoas na sociedade de hoje que acreditam que os militares devessem tomar o poder novamente e implantar uma nova ditadura, viu? Então é interessante a gente pensar sobre isso, fazendo essa relação, né, entre a época que nós estamos estudando e o dia e os dias de hoje. Então, na próxima aula, já que nós falamos do AI-5, falamos do aumento do autoritarismo, nós vamos entender como foi que essa perseguição, essa repressão, essa violência contra a oposição aconteceu, né, com o uso da tortura, de exílios, né, pessoas foram mortas, etc. e tal, falar também sobre a censura. Então, mas nós já vamos na atividade dessa semana tratar sobre censura também, ok? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre a repressão organizada, falar sobre a propaganda patriótica, sobre o milagre econômico, né? O Brasil usou muito a propaganda, né, para falar sobre os benefícios que aquele governo militar estava trazendo para o país. E, de fato, houve um crescimento econômico significativo durante um certo tempo. A gente vai falar sobre os órgãos de repressão, né, o DOI, CODE, a Operação Bandeirantes, falar sobre a questão indígena e a questão dos quilombolas também durante a ditadura militar. E agora eu vou explicar a atividade dessa semana para vocês. Certo? Então, muita atenção para vocês entenderem direitinho o que é que precisam fazer. Então, como eu expliquei, nós já temos aqui uma primeira questão sobre a censura, né? A questão da censura. Eu peguei aqui uma matéria do UOL também, censura, o regime militar e a liberdade de expressão. Vocês vão ler um pequeno texto, viu? Leis da censura prévia. Aí, depois da leitura desse texto, que aliás, deixa eu colocar aqui a capinha do disco, que eu já tinha mencionado. Como mostrei durante a aula, ao longo do governo militar no Brasil, várias obras de arte foram censuradas. Faça uma pesquisa e descubra mais sobre esse assunto. Ao final, cite o nome de algumas dessas obras censuradas e o motivo alegado para a sua proibição. Ok? Muitas obras foram censuradas. Vocês vão pesquisar na internet, vão descobrir algumas dessas obras, não é difícil encontrar de forma alguma. Aí você cita o nome de algumas dessas obras, né? E melhor ainda se vocês disserem por que essas obras foram censuradas. São muitas, então vocês não vão se preocupar em colocar tantas, não. Coloca só alguns exemplos. Bom, eu vou colocar para vocês também algumas músicas, viu? Ó, muitas músicas foram compostas durante o período da ditadura militar no Brasil, cujas letras se referiam àquela realidade, fazendo críticas à ausência da democracia, por exemplo. Estou disponibilizando para vocês 5 dessas canções. Ouça-as, observe com atenção as mensagens nelas contidas. Escolha uma e explique como ela foi criticada pelo governo. Certo? Vou aparecer aqui novamente no vídeo só para mostrar a vocês que uma dessas obras, inclusive é uma obra raríssima, um compacto, né, um disco compactozinho, aqueles discos pequenininhos em vinil, do Geraldo Vandré, que aqui tem uma dessas músicas que eu coloquei para vocês. Não sei se vocês conhecem, vocês já devem ter visto, né, na casa dos familiares, dos avós, tios de vocês, quem sabe, ou até em casa mesmo, alguém que ainda escuta os discos de vinil, né? No caso aqui é um diferente, é um disco compacto, certo? De 7 polegadas, contendo uma dessas obras que eu estou passando para vocês ouvirem, certo? Então deixa eu sair novamente aqui para não atrapalhar a visualização de vocês. Então estou colocando 5 músicas, vocês vão escutar e vão escolher uma delas, viu? Você escolhe uma dessas músicas e explica como ela criticava o governo. Como é que vocês percebem na letra da música as críticas que eram feitas ao governo, certo? Só precisa escolher uma. Na próxima questão eu coloquei um trecho do AI-5, o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Coloquei, no caso, o artigo 1º, 2º e o artigo 4º, viu? Então, abaixo você pode conferir um trecho do AI-5, importante documento do período do governo militar.
Escolha uma parte desse texto e explique por que esse ato institucional tinha características autoritárias. Ou seja, você vai escolher trechos aí desse documento que mostram como, de fato, ele eliminava a democracia. Viu? Você pode escolher um artigo, por exemplo, aí diz lá qual é o artigo e diz por que você acha que com esse artigo aí, com essa lei, nós tínhamos a implantação da ditadura no Brasil. Agora, se você achar que não tem nenhuma relação que está escrita aí com a ditadura, então você está também livre para colocar a sua opinião. E para encerrar, nós temos uma charge, né, que mostra um senhor, né, um homem, com a placa dizendo assim, pela volta dos militares, ditadura já. Aí tem uma senhora atrás dele que diz assim, por mais aulas de história para essa gente. Ou seja, ela acredita que se ele estudasse mais história, ele não ia querer a volta da ditadura. Então a questão é a seguinte, a personagem dessa charge, desenhada por Carlos Henrique Otto, segura um cartaz que sugere a ideia de que, caso o homem tivesse estudado história, não desejaria a volta da ditadura militar. Você concorda com a ideia de que estudar história pode mudar a forma como nós pensamos sobre a realidade presente? Justifique. Veja bem, ela acredita que se ele estudasse mais história, ele não ia querer a volta da ditadura. Mas será que é assim mesmo? Só o fato da gente estudar história, todo mundo vai pensar da mesma forma? Então, e se tiver pessoas que estudam a história e conhecem o que aconteceu e por isso justamente querem que aquilo volte? Então, isso é uma questão muito importante para a gente debater, né? Eu tenho muita curiosidade de ver a opinião de vocês. Ok, pessoal? Essa é uma questão polêmica, mas eu acho super interessante. Cada um vai dar a sua opinião e depois eu reúno, né, as opiniões de vocês e faço o podcast para a gente debater. Joia? Pessoal, beleza. Espero que tenha ficado tudo claro, né? E aí a gente avança para a próxima discussão na próxima aula. Não esqueçam também de olhar os links, né, que eu coloco lá para o aprofundamento e eu vou colocar na descrição do vídeo os links para as músicas também, viu? Eu não falei numa questão que vai ter 5 músicas para vocês ouvirem, vai estar lá na descrição do vídeo também. Certo, pessoal? Valeu e até a próxima.